para a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Portanto, tem uma longa experiência sobre estas questões. Também foi membro suplente da Comissão de Assuntos Constitucionais e Direitos, Liberdades e Garantias. É advogada, licenciada em Direito pela minha Universidade de Licenciatura, a Universidade de Coimbra, também com mestrado em Ciências Jurídico-Forenses. A doutora Maria da Natividade Coelho é uma conhecida da casa, já foi convidada também pela minha escola, a Escola Superior de Ciências Empresariais, para assinalar o Dia Internacional da Mulher e para outros eventos. Neste momento, no Politécnico, é membro do Conselho de Representantes da escola ao lado, no mesmo edifício, da Escola Superior de Saúde, mas é atualmente diretora da Segurança Social do Centro Distrital de Setúbal, do Instituto da Segurança Social, é embaixadora da ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, Global Compact Network Portugal, coordena as plataformas das supraconselhias da Península de Setúbal e do Alentejo Litoral e é juiz social no Tribunal de Família da Comarca de Setúbal. Ao longo do seu percurso também já foi presidente da CIT, entre 2009 e 2010, foi depois vice-presidente também da CIT entre 2011 e 2014, foi nessa altura que a conhecemos, e entre outras coisas, para não estar a alongar muito, já fez um pouco de tudo, foi membro do Comitê Consultivo do Fundo de Dotação da Arborus para a Igualdade Profissional na Europa, do Working Group on Strategy Development da rede Equinet e fundou a Escola Profissional de Setúbal e o reconhecimento e validação de competências da nota rápida. Relativamente, que não está cá, à professora Anália Torres, os meus alunos conhecem-na bem, os alunos de Gestão de Recursos Humanos, pelos artigos que partilho com eles, é professora catedrática do ISCSP e eu acho que depois tem trabalhado estas questões, tem mais de 29 livros escritos sobre o assunto e coordena o Centro de Investigação sobre a igualdade de género, portanto é uma académica e, entre aspas, ativista nesta área. Eu depois farei uma apresentação quando chegar a professora Anália Torres. Portanto, já de seguida eu passaria a palavra à doutora Carla Tavares. Seja muito bem-vinda a este debate. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Conseguem ouvir-me bem? Sim? Antes de mais, ótimo. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito para estar presente nesta webinar, com um tema que, como já aqui foi referido, é tão importante e não é um tema só da moda, é um tema que de facto é muito importante para os dias de hoje e será ainda mais importante para os tempos futuros que nos esperam e que serão certamente tempos desafiantes. Eu queria fazer algumas correções em relação à apresentação, só para que não fique nenhum equívoco. Eu coordenei o grupo de trabalho dos bailarinos e não do Estatuto do Cuidador Informal. Essa correção, porque de facto quem coordenava era um outro colega meu, apesar de eu ter integrado também este grupo de trabalho. Exatamente. Não faz mal, mas fica só essa correção. Antes de mais, quero fazer uma pequena também abordagem acerca do papel da CIT. Não sei se as pessoas que me estão a ouvir, presumo que sejam, na sua maioria, alunos do Instituto Politécnico de Setúbal, já ouviram falar da CIT. A CIT é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, como irei referir mais à frente, que tem precisamente como missão principal a promoção da igualdade e da não discriminação entre homens e mulheres em contexto laboral, bem como também a promoção da igualdade e a não discriminação também na formação profissional.
Vou só aqui ver. Que às vezes é importante perceber-se, para chegarmos aqui, qual foi o caminho que entretanto foi feito, e para tanto eu não posso deixar de referir dois momentos que são importantes, nomeadamente a criação da Comissão para a Política Social relativa à Mulher, que foi criada em 7 de setembro de 1973, curiosamente ainda quando Portugal estava já não digo em plena ditadura, uma vez que a ditadura, em tempos de ditadura, nós já avançávamos para a criação desta comissão que se destinava precisamente às políticas, à análise e ao trabalho sobre as políticas sociais relativas à mulher. E depois também a Constituição da República Portuguesa, em 1976, que veio reconhecer importantes direitos à mulher que até então lhe eram negados, nomeadamente o princípio do livre acesso à profissão, porque para quem não sabe, e muitas vezes as pessoas não sabem, até à Revolução de Abril e até há bem pouco tempo as mulheres não podiam desempenhar muitas das profissões, nomeadamente a carreira diplomática, as profissões relacionadas com a vida militar, mesmo algumas que as mulheres podiam desempenhar, como sendo professora ou ser enfermeira, tinha muitos condicionalismos, muitos obstáculos, e de facto a Constituição da República Portuguesa também tendo consignado o princípio da igualdade e um princípio universal da igualdade, veio ser um marco determinante no que se refere também às políticas da promoção da igualdade e da promoção da igualdade no trabalho em Portugal. Dizer também, isto a título de curiosidade, que as lutas por melhores condições de trabalho, as lutas pela igualdade no trabalho foram sendo ao longo dos tempos uma importante alavanca também promotora da igualdade de género de uma forma generalizada. E se nós olharmos para os movimentos operários do início do século passado, não deixa de ser curioso verificarmos que na origem de muitos desses movimentos, nomeadamente os movimentos que se destinavam à luta pela jornada das 8 horas diárias, os movimentos pelas 48 horas semanais, os movimentos pelos 6 dias de trabalho, todos eles na realidade tiveram na sua origem a participação das mulheres e na altura dos menores em contexto de trabalho e a sua participação no trabalho. E não deixa também de ser curioso se nós hoje atendermos à história e atendermos à razão pela qual hoje celebramos o dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres, no dia que é, não podemos deixar de nos lembrar o que esteve na origem da celebração desse dia e que é precisamente um episódio triste que resultou na morte, na trágica morte de mulheres que lutavam por melhores condições de trabalho. E isto para dizer que, de facto, esta luta pela igualdade no trabalho e a luta pela igualdade de género e a não discriminação das mulheres de uma forma geral estiveram sempre ao longo da história muito ligadas. Em 1977, em Portugal, é criada então a Comissão para a Condição Feminina e mais tarde deu origem à CIG, que é a Comissão para a Igualdade de Género. E depois, em setembro de 79, foi criada a CIT, que é a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. No que se refere à CIT, e fazendo aqui uma abordagem também àquilo que é a nossa natureza, a CIT é um órgão colegial, tripartido, e é dotado de autonomia administrativa e personalidade jurídica. Tal como há pouco vos referi, a missão da CIT é promover a igualdade e a não discriminação entre homens e mulheres no local de trabalho, no emprego e também na formação profissional, colaborando na aplicação de disposições legais e convencionais nesta matéria e ainda também promover a proteção da parentalidade, bem como a conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal, seja no setor privado, seja no setor público ou também cooperativo. Para ficarem também a conhecer um pouco do que é a composição da CIT, e há pouco eu dizia que é um órgão tripartido, e é um órgão tripartido porquê? Porque integra precisamente, por um lado, as entidades que representam o governo, que são estas que estão a azul, e por outro lado também as entidades que representam as confederações empresariais das entidades empregadoras. Finalmente, das confederações dos trabalhadores.
Dentre as tarefas que a CIT leva a cabo todos os dias, a sua principal atividade é precisamente a emissão de pareceres, e esta emissão de pareceres é emitida no âmbito da missão da CIT que se refere à proteção da parentalidade e promoção da conciliação. Isto para que possam perceber, a CIT todos os dias e de 15 em 15 dias e faz uma reunião com todos os membros que integram, aqueles que há pouco estavam no slide anterior, para decidir sobre vários pedidos que nos são apresentados, nomeadamente pedidos que são feitos por trabalhadores e por trabalhadoras relativamente ao pedido para trabalho a tempo parcial e pedido de trabalho em horário flexível. Estes pedidos são analisados pelos nossos juristas e de 15 em 15 dias são votados, são elaboradas propostas de parecer e de 15 em 15 dias são votados estes pareceres relativamente aos pedidos que nos vão chegando. Já temos feito algum progresso no que se refere à igualdade entre homens e mulheres. A verdade é que quando falamos em responsabilidades de cuidado e do tratamento da casa, dos filhos, e quando falamos muito em conciliação, que muitas vezes achamos, e bem, que é pelo qual devemos lutar, como sendo a conciliação um indicador importante de melhor qualidade de vida, a verdade é que se nós olharmos para este quadro, não deixamos de verificar que destes pedidos que nos chegam, 276 se referem a mulheres e apenas 38 se referem a homens. Isto acaba por ser, ou seja, se nós por um lado temos tido ao longo do tempo medidas legislativas que incentivem a promoção da conciliação, permitindo que se possa solicitar à entidade empregadora o trabalho a tempo parcial a um horário flexível que possa responder de forma mais adequada à necessidade da vida familiar das trabalhadoras e dos trabalhadores, a verdade é que nós também não podemos deixar de constatar que ainda continua a recair essencialmente sobre as mulheres a responsabilidade deste cuidado com a família, com a casa, esta conciliação muitas vezes ainda é muito feminina, ainda se refere muito a mulheres. E eu não quis deixar de trazer também este quadro que considero ser um indicador importante e bastante claro do quanto no que se refere a esta divisão, esta distribuição, esta partilha de responsabilidades que deve ser feita entre os homens e entre as mulheres. Para além da análise dos pareceres relativamente aos pedidos de horário de trabalho em tempo parcial ou horário flexível, a CIT também analisa queixas sobre os mais diversos assuntos, nomeadamente quando estão por base situações de discriminação relativamente à conciliação da vida profissional e familiar, ou seja, quando os pareceres que são emitidos pela CIT e que são pareceres vinculativos não são cumpridos, também situações de igualdade e não discriminação em contexto de trabalho em função do sexo, também situações de discriminação em função da maternidade e também situações que têm a ver com a conciliação da vida familiar e pessoal propriamente dita. Mais uma vez, se nós atentarmos e olharmos para este quadro, mais uma vez nós temos aqui números bastante significativos e bastante diferentes. Nós até 30/6 deste ano tínhamos 22 queixas apresentadas por mulheres e apenas uma queixa apresentada por homens. Para além destas questões, e aliás também é uma das razões pela qual nos chegam algumas queixas à CIT, é precisamente um problema dos dias de hoje, um problema que persiste e que causa danos muito graves nos trabalhadores e nas trabalhadoras. Eu falo sobre o assédio sexual e moral no local de trabalho e curiosamente nós daqui a pouco vamos ter connosco a professora Anália Torres, que foi a coordenadora deste estudo que foi promovido pela CIT em 2016 e que resultou numa publicação e que tem por objeto precisamente a análise do assédio sexual e moral em contexto laboral no nosso país. E desta análise, e depois não sei se a professora Anália Torres quererá falar ou não
sobre este tema de forma mais aprofundada, mas o que é certo são quem mais continua a sofrer situações de assédio no local de trabalho. Na CIT, neste momento, nós temos 2 queixas por assédio moral em análise e ambas as queixas são relativamente a mulheres e em ambos os casos estão em causa entidades privadas. Para além disso, até 30/6 foram feitos atendimentos por assédio moral, no total de 7 atendimentos telefónicos, sendo que 4 se referem a mulheres e 3, curiosamente, se referem a homens. Ou seja, no que se refere aos atendimentos telefónicos, e aproveito para referir, a CIT tem uma linha verde que funciona todos os dias, e no âmbito dessa linha verde as pessoas nem sempre acabam por apresentar uma queixa. Muitas das vezes aquilo que nós recebemos são pedidos de informação, são pedidos de ajuda e, curiosamente, no que se refere a este tema específico, ao assédio moral ou sexual em contexto de trabalho, nós destes 7 atendimentos telefónicos temos quase um equilíbrio na medida em que 4 foram apresentados por mulheres e 3 foram apresentados por homens. Um outro tema sobre o qual nós nos temos debruçado na CIT e que também deu origem a uma publicação de 2014, salvo seja, ou 2015, por aí, é precisamente os usos do tempo de homens e de mulheres em Portugal. Este trabalho foi um trabalho muito importante porque nos permitiu perceber muita daquela que é a nossa realidade enquanto país e sobretudo aquilo que eu há pouco falava, e acaba por tudo também ficar encaixado, que tem a ver com aquilo que há pouco vos referia, que as mulheres continuam de facto a ser as principais cuidadoras, as principais responsáveis pelo trabalho em casa, e quando as mulheres muitas das vezes fazem os tais pedidos cujo objetivo era poderem conciliar melhor a sua vida profissional com a sua vida familiar e pessoal, na realidade muitas vezes acabamos por verificar que isso não tem, a única consequência que tem é um acréscimo de trabalho, mas de trabalho não pago, de trabalho não remunerado, e o diferencial que existe entre o trabalho pago e não pago das mulheres é ainda significativo. Nós podemos ver, e nós temos, o estudo que nós temos é referente a 2015, as mulheres tinham um total de 8 horas e 49 minutos de trabalho pago, isto referência diária, enquanto que trabalhavam de forma gratuita, sem trabalho não pago, 4 horas e 37. Por sua vez, os homens tinham 9 horas e 15 minutos de trabalho pago e, por outro lado, tinham apenas 2 horas e 49 minutos de trabalho não pago. Ou seja, nesta altura, em 2015, o diferencial era de 1 hora e 88 minutos por dia, e recentemente foi feita uma atualização deste valor, e em 2018 o diferencial que tínhamos entre o trabalho pago e não pago entre homens e mulheres era de 1 hora e 45 por dia. Depois temos também uma outra publicação que tem um impacto muito interessante e muito importante também para mexer com todo o resto, que é o Livro Branco dos Homens e a Igualdade de Género em Portugal. Isto porquê? Porque se nós queremos desde logo fazer com que tudo aquilo que eu disse até aqui se altere, ou seja, se nós queremos fazer com que haja cada vez mais homens também a pedir horários flexíveis e trabalho a tempo parcial para poder conciliar a sua vida profissional com a vida familiar, e isto significa que são eles também que tomam para si o cuidado da família e, por que não, o cuidado da casa. A CIT também promoveu em 2017 este livro branco, cujo principal objetivo é sintetizar informação que seja considerada relevante sobre os papéis masculinos e a igualdade de género, bem como contribuir para a identificação de desafios e recomendações no âmbito deste tema. Nós não podemos negar, e apesar daqueles números que eu há pouco vos referi ainda serem tímidos, não podemos também deixar de reconhecer que nas últimas décadas foram feitas transformações sociais significativas no nosso país, e há mudanças
de facto significativa, e o homem representa hoje um papel muito diferente, ou se quiserem de forma diversa, a mulher hoje também representa um papel muito diferente daquele que representava algumas décadas atrás. E hoje o homem tem uma participação muito mais ativa, quer ao nível de familiar, quer ao nível do cuidado, quer ao nível das responsabilidades parentais, do que tinha há alguns anos. E este é um caminho que é muito importante. Aliás, nós recentemente a CIT promoveu também iniciativas no âmbito da Semana da Diversidade, e nós escolhemos precisamente como tema a participação do homem enquanto promotor, e consideramos que é da maior importância envolvermos cada vez mais a participação masculina como ator e como motor da promoção da igualdade, seja no trabalho, seja da igualdade de uma forma geral. Outro aspecto no âmbito do qual a CIT tem um papel muito importante tem a ver com a igualdade remuneratória, que é um tema que está sempre na ordem do dia. Nós não só temos competências na área ao abrigo da Lei 60 de 2018, que é a Lei da Transparência Remuneratória, como também recebemos queixas por discriminação salarial, bem como também pedidos de informação sobre discriminação salarial, e além disso articulamos com a Autoridade para as Condições de Trabalho tudo o que for necessário, todas as diligências que forem necessárias, com o objetivo de cumprir o que está disposto na Lei 60 de 2018. Também no que se refere à igualdade remuneratória, e apesar dos progressos que foram alcançados em matéria de igualdade de género, o que é certo é que nós, e ainda persiste, uma desigualdade remuneratória significativa em Portugal. Em 2018 essa desigualdade fixou-se nos 14,4%, o que corresponde a uma diferença de 52 dias e meio de trabalho remunerado. Contudo, o segundo barómetro, há aqui um lapso, está contido, mas é contudo, esta evolução é que tem sido contida, em bom rigor. O segundo barómetro produzido pelo GEF, pelo GEP, que é o Gabinete Estratégico de Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, referente às diferenças remuneratórias entre homens e mulheres, sugere, no entanto, uma evolução positiva no que se refere a este indicador da disparidade salarial de género ao longo dos últimos anos, nomeadamente entre 2010 e 2018. Aliás, como nós podemos verificar do quadro que vos apresentamos, em 2010 esta diferença remuneratória fixava-se nos 18% e neste momento fixa-se nos 14,4%. Perguntar-me-ão, poderíamos ter menos diferenças? Poderíamos, essa é de facto esse é um objetivo que obviamente todos nós temos e para o qual temos trabalhado, mas o que é certo é que, como em tudo no que se refere a estas matérias que têm a ver com a promoção da igualdade, estas mudanças infelizmente tendem a ser demasiado lentas, e só não são ainda mais lentas porque felizmente o nosso país, e nisso nós temos sido pioneiros e temos sido um bom exemplo a nível europeu e até a nível mundial, o nosso país tem sempre estado no caminho certo no que se refere às políticas públicas de promoção da igualdade e às soluções legislativas que temos apresentado. No que se refere à igualdade remuneratória, a CIT tem neste momento um projeto que é financiado pelos e-grants. Este projeto está em curso, agora sofreu uma paragem forçada, uma interrupção forçada por força desta situação que nos foi causada pela pandemia, na medida em que estamos impedidos de fazer algumas reuniões que seriam fundamentais para dar andamento a este projeto, e este projeto tem a ver com a construção de uma plataforma que tem por objetivo monitorizar a implementação das políticas públicas no âmbito da Agenda para a Igualdade no mercado de trabalho e também nas empresas. E aquilo que se vai também concretizar com este projeto é o desenvolvimento e a criação de uma norma portuguesa relativamente aos sistemas de gestão para a igualdade salarial, com base numa norma já que existe na Islândia, uma norma de igualdade salarial. Neste momento estamos em fase de composição da comissão técnica que terá como missão elaborar esta mesma norma. A Lei 60 de 2018, que é a lei que eu há pouco vos falei da transparência remuneratória, determina a obrigatoriedade da transparência remuneratória e institui um plano de avaliação obrigatório também relativo às diferenças remuneratórias. A CIT tem como responsabilidade emitir pareceres finais vinculativos que podem ser requeridos
por qualquer trabalhador ou por qualquer representante sindical, sempre que considere que está a ser vítima ou que está a ser prejudicado em relação a outro colega no que se refere ao valor do seu salário. Este parecer final vinculativo deve sempre ser comunicado às partes interessadas e também à Autoridade para as Condições de Trabalho para a instauração do competente processo de contraordenação ou ação inspectiva e processo de contraordenação. Quanto aos desafios do futuro para a CIT, e é também um tema que eu creio que é muito importante e que também está muito atual, tem a ver com a desconstrução dos estereótipos de género na escolha das profissões. Este ano abriu uma nova, nós chamamos de nova call, que é uma abertura de concursos no âmbito do e-grants, e a CIT apresentou juntamente com 10 outras entidades, não, 9, 8, 10 com a CIT, 9 outras entidades, um projeto que é o Igual Pro, as profissões não têm género, e este projeto irá ser desenvolvido em vários centros de formação profissional do IFP e outros que, sendo também do IFP, protocolados com outras organizações. O objetivo deste projeto será a identificação quais são as principais causas de ainda existirem tantos estereótipos de género na escolha das profissões, ou seja, porque é que continua a haver algumas profissões que claramente são mais escolhidas por rapazes e por homens, e porque é que há outras profissões que, por outro lado, são quase sempre desempenhadas por mulheres ou por raparigas. Nós estamos muito entusiasmados com este projeto, não só porque a CIT não tem por tradição, apesar de estar na sua missão, fazer trabalho ao nível da formação profissional, e este vai ser um projeto que vai exigir muito, não só da equipa da CIT, mas também do próprio IFP, e creio que no futuro, e se tudo correr como esperado, terá um impacto muito positivo naquilo que é ainda visível e persistente, de certa forma. Há um pouco de preconceito por parte da sociedade em que algumas meninas e algumas raparigas possam escolher para o seu futuro profissões que muitas vezes estão ligadas mais aos rapazes e, por outro lado, também muitas vezes os rapazes, mesmo querendo, acabam por não escolher uma determinada profissão porque entende que essa profissão está mais ligada às raparigas. Aliás, nós temos outros exemplos também, e que certamente alguns de vós já terão ouvido falar, que é a iniciativa Engenheiras por um Dia, que é um projeto também muito interessante, e eu acho que este é um tema que também deve estar na ordem do dia, e creio que esta é uma base muito importante para que tenha impacto também para o futuro no que se refere à própria igualdade de género, porque na realidade, quando nós falamos de desigualdades, elas acabam por estar muitas vezes enraizadas na comunidade, nos nossos comportamentos, naquilo que nos é transmitido. E de facto a educação, o ensino, a escola são sempre um meio essencial para esta desconstrução destes estereótipos de género, seja na escolha das profissões, seja na forma como nós nos comportamos ao longo da nossa vida e na forma como nós interagimos uns com os outros. E por isso eu creio que este projeto desenvolvido agora nos centros de formação profissional, mas espero que um dia possam ter impacto, e se tudo correr bem, possam ter impacto mais generalizado ao nível do ensino em Portugal, espero que tenha um efeito muito positivo no que se refere à evolução e à diminuição das desigualdades de género no nosso país. E pronto, com isto termino. Muito obrigada pela vossa atenção. Se quiserem fazer alguma questão sobre aquilo que vos foi dito, sobre tudo isto que eu aqui tentei de forma mais breve e muito resumida falar-vos sobre o que é a atuação da CIT e o papel da CIT no quadro deste importante tema, e que é um dos objetivos, aliás é por isso também que estamos aqui a debatê-lo hoje, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, e por isso, se entretanto quiserem fazer alguma questão, estou à vossa disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carla Tavares. Eu pedi para escrever as questões no chat e esqueci-me de dizer uma coisa que era fundamental, que é esta sessão está a ser gravada.
como ainda não chegou a professora Anália Torres, e só temos uma questão, eu iria só colocar a questão que foi colocada por a participante Alda Silva, que pergunta, e depois antes de passar a palavra, porque isto deixaríamos as questões depois para o final, mas como só há esta questão e temos estamos a aguardar, que foi colocada pela participante Alda Silva em relação, que é a seguinte, em relação ao barómetro da igualdade remuneratória, deixem-me só ler aqui a questão. Ela pergunta se há informação por setor e tipo de empresas, nomeadamente empresas nacionais e multinacionais, se há alguma informação sobre isso. Posso já responder? Exatamente, e depois passaria então a palavra e deixaríamos todas as outras questões para o final para o debate. Como só vi essa questão que é muito precisa. Sim, o barómetro está feita, a análise está feita por setor, creio que não está faça a diferenciação sendo as empresas nacionais ou multinacionais. Eu creio o relatório que foi elaborado é público, mas se isto é Alda Silva, também estou aqui a ver na parte das perguntas, se a Alda me quiser deixar ficar ou enviar posteriormente o seu e-mail, eu posso fazer-lhe chegar essa informação, se quiser, se considerar que é importante tê-lo, e há de certamente considerar, se não tinha perguntado. Mas sim, isto para responder que sim, está por setor, a informação é feita por setor. Aliás, isso é muito importante, já agora, porque as desigualdades salariais são mais visíveis num setores do que noutros. E por isso é que também houve essa necessidade de, ao elaborar ao fazer este barómetro, haver essa diferenciação. Muito obrigada, e eu então passaria a palavra à Mariana. Vou fazer este lado. Olá, boa tarde a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar o IPS, e muito obrigada por me considerarem da casa, por este ciclo de webinars. Não sei, nós agora estamos impedidos, já impedidas há tanto tempo, de conjugar tantos verbos como passear, nadar, a primeira conjugação, que foi criado este novo verbo webinar, que dá assim, apesar de tudo, uma ideia de tranquilidade que concorre para o nosso afã diário, e portanto os parabéns, e também pela cobertura dos 17 ODS. Ao Presidente do IPS, ao Professor Dominguinhos, ao Professor Carlos Mata, à Professora Amélia Marques, e também, obviamente, às colegas de painel, ainda só está a doutora Carla. Eu estive aqui a reviver o passado, muito obrigada também. E a professora Anália, eu até acho que esta sequência será positiva, porque a professora Anália, digamos que fará uma síntese das nossas intervenções, também fruto da sua investigação. A encomenda ou o desafio que foi feito era de, em 12 minutos, que já vemos que não são rigorosos, até porque a Anália ainda não entrou, expuséssemos a nossa visão, ao nosso trabalho, relacionando com o ODS 5. Eu, antes de começar uma apresentação que é curta, queria enunciar alguns pressupostos que se calhar já chegaram com a idade ou com a experiência, não sei. O primeiro pressuposto que eu quero afirmar perante todos e todas vós é que sou feminista e defensora da igualdade de género. E isto não é uma circunstância, é mesmo um modo de vida. Alguns no tempo nós colocamos uns óculos na nossa vida, nunca mais os tiramos, até dormimos com eles e tudo, e esses óculos não estão sujeitos nem aos cargos que ocupamos, nem às profissões, nem a missões transitórias. Portanto, isto é uma afirmação de princípio, se quiserem. Depois, um outro pressuposto essencial para o que direi a seguir é que a igualdade entre mulheres e homens não é uma coisa de mulheres. E saúdo a presença de tantos homens
neste auditório. E ser-se feminista é para homens e para mulheres, portanto, há muitos homens feministas e ainda bem, sejam bem-vindos e multipliquem-se. Terceiro pressuposto, para atingir a igualdade, nós às vezes ouvimos aquelas notícias na televisão, faltam 400 e não sei quantos anos para o pay gap, faltam 300 e não sei quantos para eliminarmos outra desigualdade qualquer, mas há dois pressupostos que eu gosto e que estou convencida, é que para atingir a igualdade, os direitos dos homens na vida familiar e pessoal são o foco, eles são os discriminados e portanto, o foco também tem que ser não só da nossa ação, mas das políticas públicas e, a par disso, o foco também deve incidir, como bem já vimos através da intervenção da Presidente da CIT, nos direitos das mulheres no trabalho e emprego e na vida pública. Portanto, nós temos que investir muito claramente em termos de políticas públicas, em afirmar os direitos dos homens na vida privada e na vida familiar e afirmar os direitos das mulheres na vida pública e no trabalho e emprego. Também é verdade, e já foi dito aqui, que o discurso da igualdade entrou nos mídias. Eu lembro-me quando estava na CIT há uns anos, que nós, para conseguirmos fazer um programa, sei lá, entrar na rádio, aquilo era uma batalha e não conseguíamos. Neste momento, raras são as semanas que o tema não está nos mídias. Agora, se isso é sinónimo de evolução, eu tenho muitíssimas dúvidas, muitíssimas. Aliás, considero que há retrocessos muito preocupantes. Quem trabalha com adolescentes nas escolas, eu sou professora, é a minha profissão, e vindo um projeto da escola, sabemos que há retrocessos muito grandes e também há muitos movimentos de inspiração homofóbica, para não lhe chamar outra coisa, que estão a permitir retrocessos. A minha geração e de algumas pessoas que aqui estão já não têm tempo, já não têm os tais 400 e tal anos, ou 100 e tal, ou 60 e tal, para esperar que a igualdade seja uma sequência cronológica, porque sabem que há esta tendência, até há quem escreva sobre isso, que é assim: isto vai se compor, isto daqui a 20 anos, não sei o quê, conseguimos equilibrar aqui e ali. Está provado que não funciona e, portanto, o último pressuposto, a necessidade de medidas de discriminação positiva e de políticas públicas inequívocas, ou seja, aquelas que não dão para serem interpretadas de 3 ou 4 maneiras diferentes. É obrigatório, mas depois não se entrega já, ou não tem a coima quando é de empresas e por aí afora. Portanto, enunciados estes pressupostos, eu pretendia, não contou este tempo, doutora Amélia, foi só o início, pretendia falar-vos um pouquinho só dos ODS e do Global Compact e das Nações Unidas, mas muito brevemente, e gostaria de demonstrar com a minha intervenção que os usos do tempo, a partilha desigual e a conciliação, a par de uma coisa que se chamam escolhas. As escolhas parecem livres, mas sabem que não são livres, não é? As escolhas que as pessoas fazem na educação e no curso que escolhem, na parentalidade e na assunção do cuidado, no cuidado também aos ascendentes, são aparentemente escolhas. Parece que é assim: eu agora escolho fazer isto aos 20, aos 25, aos 30, aos 35. Pois, olhem, não são. Elas escolam-se à nossa pele e estas escolhas da carreira, da formação, da profissão, da vida familiar, da conciliação, que fazemos na adolescência e na vida ativa, marcam a nossa vida ativa, mas marcam muitíssimo a nossa reforma. Ou seja, marcam-nos para a vida toda. Como é que eu vou fazer isto? Escolhi só um conjunto
conjuntinho de indicadores não exaustivos. Agradeço desde já a participação da equipa de Centro Distrital que me ajudou. Só para o Distrito de Setúbal, portanto não fui ao país inteiro, e até consegui aqui alguns 2 ou 3 dados passíveis de leitura em tempo de pandemia. Até o layoff é discriminatório, já vão ver mais à frente. Bom, agora espero compartilhar a tela com tanta mestria como a minha colega, portanto, tenho aqui que fechar umas coisas, compartilhar. Já estão a ver? Já? Muito obrigada. Estamos. Então, eu agora só tenho que conseguir chegar ao monitor que anda com isto à frente e que não é fácil. Desculpem lá. Ai, descontem o tempo, por favor. Não se preocupe. Não é bem chegar a este monitor. Isto, quanto mais tecnologia nós temos, mais é chegar àquele monitor. O pior é... Olha, mas não sou só eu que não consigo. Estou toda contente. Já? Pronto, obrigada. Não está não, doutor Rio. Agora já consegui. Já conseguimos ver. Bom, então temos aqui os 17 objetivos que todos conhecem. Como sabem, temos este compromisso até 2030 e o professor Carlos Mata teve a gentileza de convidar excelentes oradores para cada um dos objetivos. O ODS 5 da igualdade de género, eu não vou ler, mas tem uma aplicabilidade internacional, portanto há aqui desmultiplicações desse ODS que se aplicarão mais a uns países do que a outros, e nós temos a Global Compact, que digamos é o chapéu das Nações Unidas para que em cada país possamos organizar-nos. Ao contrário dos objetivos do milénio, os ODS amarram-nos e amarram quem tem essa responsabilidade à sua concretização. Tem ali o símbolo da aliança, a missão, e existem um sem número de embaixadores e embaixadoras para cada um dos ODS. Os embaixadores e as embaixadoras têm mandatos específicos, não só territoriais, como metas que lhes são atribuídas, e obviamente que é um trabalho de voluntário. Apresentado, digamos, este contexto em Portugal, eu queria dizer-vos, antes de irmos para o Centro Distrital de Setúbal, que o Instituto de Segurança Social e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existe um trabalho de coincidência relativamente àquilo que é a missão e a visão, valores e linhas estratégicas do ICE. Muito brevemente, enunciaria a visão do ICE, que tem de ser o elo de confiança da sociedade portuguesa na coesão social, promovendo um serviço humanista de proximidade e de excelência, garantir a proteção, a sua missão e a inclusão social das pessoas, reconhecendo os seus direitos, e depois poderia ir por aí afora. Isto para dizer que o ICE, inevitavelmente, o Instituto de Segurança Social em termos nacionais, e cada distrito em particular, mesmo que não quisesse ligar nenhum aos ODS, estava inequivocamente amarrado não só a este, mas a quase diria, não digo os 17, mas a grande maioria dos ODS. O Centro Distrital de Setúbal
tem estes números macro, tem 91% de mulheres e 9% de homens, dirigentes e chefias, está um bocadinho mais corrigido, mas é de 83 para 17, e depois tem, relativamente às medidas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, também tem um rácio que quem as goza são 95% mulheres e 5% homens. Temos depois alguns projetos tímidos, diria eu, que não vou desenvolver, exceto se depois tiverem alguma curiosidade, mas que do meu ponto de vista, numa organização como esta, considero insuficientes e tímidos. Já relativamente ao trabalho que fazemos para fora, para provar algumas das coisas que disse inicialmente, nós temos de trabalhadores, isto é, o reporte é a 2019, temos no distrito 47% dos trabalhadores contadores eram mulheres, e se virem relativamente às remunerações declaradas, temos este diferencial no valor médio de remunerações mês. Portanto, a disparidade é de 226 euros em termos globais. Claro que depois, em função das profissões, mas isso a doutora Carla já enunciou, estes são números macro. Relativamente àquilo que se chamam as prestações imediatas, nós temos de desemprego, como veem, temos a maioria dos beneficiários, se é que isto é um benefício, não é? Mas é assim que se chama, de desemprego. Portanto, a maioria das mulheres a maioria de desemprego são mulheres, 56%, e a diferença ainda é maior no que toca a subsídios sociais, que têm em conta os rendimentos entre 61% e 63%. Inversamente, o valor médio do montante das prestações é mais alto para os homens, mais 113 euros. Já no subsídio por doença e parentalidade, poderão ver que os beneficiários do subsídio de doença, na sua maioria, são mulheres, 62%, fazia agora muita falta aqui a Maria do Céu Cunha Rego, sobre este indicador, tem muitas coisas muito interessantes a dizer, e nas prestações por parentalidade temos, pronto, isto agora é o copo meio cheio, é o meio vazio, ou podemos dizer, já temos 31% de homens ou ainda só temos 31% de homens. O rendimento social de inserção é claramente uma prestação das mulheres e, como sabem, é uma prestação para corrigir assimetrias visíveis. Portanto, como veem, são muito mais mulheres e também, sendo muito mais mulheres, era o que faltava, que a prestação das mulheres não fosse mais elevada, mas é a única. Este quadro é um dos quadros mais preocupantes. Lembram-se de eu dizer que as escolhas se colam à pele. Eu queria perder só 1 ou 2 minutos. O conjunto das prestações deferidas, as prestações deferidas é a forma por invalidez, por velhice, por sobrevivência, que analisamos. O sexo predominante é o feminino. Apenas nas pensões por invalidez existem mais homens que mulheres. Na sobrevivência, há 4 vezes mais mulheres pensionistas que homens. Mas calma, já vamos ver porquê. Porque no que respeita aos valores médios pagos por mês, o sexo predominante é o masculino, estão ali os valores. Só nas pensões de sobrevivência, o valor médio da pensão é mais alto que para as mulheres. Porquê? Porque eles morreram e elas ficaram com uma parte da pensão. É só por isso que elas têm, digamos, valores mais altos. Tudo isto significa que as remunerações que serviram para cálculo das prestações são sempre mais altas para os homens, porque têm a ver com a sua vida ativa, e em termos de disparidade do valor recebido, em média, os homens ganham quase o dobro em 2019, isto não se vai alterar em 2020, do valor das pensões das mulheres.
Isto também é só um slide, é para também vermos que na proteção jurídica temos quem usufrui relativamente aos requerentes por processos de violência doméstica, 97% são mulheres, 3% homens. E agora entrávamos em 2 ou 3 slides da pandemia, o layoff, que já existia antes da pandemia, mas que agora tem uma expressividade muito maior e uma mediatização. A maioria dos beneficiários que requereram layoff em Setúbal eram de sexo feminino. Na prorrogação aumentaram, passaram para 59%, e 89% das mulheres que pediram layoff inicial, as empresas que pediram em nome delas, não é? Recorreram, portanto, à sua prorrogação. E o valor médio do montante das prestações iniciais é, de novo, mais alto para os homens. Quanto aos apoios económicos atribuídos a titulares de processo familiar, da ação social, que são as pessoas que ficaram sem rendimentos, nós não conseguimos dados relativamente às medidas extraordinárias desagregadas por sexo, portanto eu não vos apresentei aqui porque senão eram números brutos. A maioria dos titulares também é do sexo feminino e o valor médio do montante pago é mais alto, de novo, para os homens. Bom, vou deixar de compartilhar a tela. Peço desculpa por aquele gag inicial, de andar aqui às voltas, mas este conjunto de slides que eu agradeço de novo termos conseguido fazer aqui à equipa de Centro Distrital, são só provas das questões iniciais, não é? Portanto, nós continuamos a acreditar e a educar as nossas raparigas e os nossos rapazes na crença de que fazemos escolhas livres, que as consequências das nossas escolhas tenham um horizonte curto, e o que eu tentei com este conjunto de slides é dizer que isto é quase uma inevitabilidade, ou seja, não vale a pena, isto não é só teoria, isto é a vida das pessoas do dia a dia, isto é a vida das pessoas, das mulheres e dos homens. E portanto, como não temos muito tempo, não vamos agora extrapolar para outras conclusões. Eu selecionei aqui um conjunto de conclusões que são as minhas, como é óbvio, e que são partilhadas por muita gente, mas haverá outras, só que não temos tempo. Há desigualdades estruturais e endémicas. A carreira, o pay gap, o cuidar, o peso dos estereótipos, os usos do tempo, sendo estruturais e endémicas, não são passíveis de alterações visíveis que nos encham de coragem, sem as tais políticas públicas dirigidas para elas, para essa correção. Eu falo muito que Portugal tem encetado algumas dessas medidas ao longo dos anos, muito focadas nestas desigualdades estruturais e endémicas. Depois, há uma dificuldade enorme, é outra conclusão, das organizações públicas, privadas, o que for, em colocar os óculos de que inicialmente falei. Porque nós, quando olhamos para as coisas, ou olhamos com uma perspectiva de género ou olhamos com outra perspectiva qualquer. E, portanto, se não tivermos os óculos postos, não conseguimos ver o que nós estamos à procura de ver. Portanto, o compromisso dos e das dirigentes de topo e por aí abaixo é fundamental em qualquer organização. Outra conclusão é que também isto pode ser os governos podem ser maravilhosos, os dirigentes e tudo estar a correr bem, que há aqui um compromisso de cidadania individual que tem que ir a par, porque senão não há mudanças.
depois vamos para casa e repetimos para os nossos filhos ou para os nossos netos e para as nossas filhas, repetimos aquilo que aprendemos com as nossas mães, com as nossas amigas, não é? E às vezes, e sem querer, não é intencional. Portanto, também outra conclusão é que há muitas vezes hesitações e falta de coragem na definição de políticas públicas. Nós agora não é comparável, mas isto que estamos a ver, que até já há programas de televisão sobre o teletrabalho, foi porque houve uma pandemia, porque senão andávamos aqui nem sei quantos anos, não é? Até toda a gente chegar à conclusão, para chegarmos à conclusão de que se adequa, em muitos casos, mesmo naqueles que eram inimagináveis. Portanto, e terminando já, a igualdade entre homens e mulheres é uma questão individual, é uma questão das organizações e é uma questão dos governos, como é óbvio. É, portanto, um imperativo global sob a égide também das Nações Unidas. Eu vi que já há perguntas, mas agora fico à vossa disposição. Não sei se a Anália já conseguiu entrar, desconheço. Muito obrigada por me ouvirem. Não sei se fui explícita, nem sei quanto tempo demorei. Muito obrigada. Eu tenho estado em contacto com a professora Anália Torres. Ela quer muito entrar, mas está mesmo num momento de votação, numa reunião do Conselho Científico. De qualquer forma, ela irá entrar a qualquer momento, mas não vamos ter aqui momentos mortos no debate. Acho que foram aqui apresentados assuntos interessantes e pertinentes, e há aqui duas questões interessantes que eu já as tínhamos recebido a quando da comunicação da doutora Carla Tavares, e eu acho que passaríamos já a essas questões. Uma é um testemunho. Eu não sei se preferem que eu leia esse testemunho, se a participante Rosa Ulundo quer apresentar oralmente esse testemunho, que é um testemunho que eu acho que ocorreu em Angola, porque senão eu vou começar a ler, de assédio sexual. E eu acho que estas questões são pertinentes quando se também fala em igualdade de género, a questão, e que foi aqui mencionada, a questão do assédio e até a questão da violência. Portanto, eu dava, não sei, foi colocada no chat, eu vou então passar a ler. Não sei se a Rosa quer, como está aqui, como eu estou a vê-la e como estamos a vê-la, se quer colocar a questão oralmente. Sim. Muito obrigada. Está bem, então. Muito obrigada pela oportunidade. Obviamente terá mais impacto falando eu pessoalmente, mas para não roubar mais tempo, se calhar, né, a conferência, eu deixarei a oportunidade mesmo para a professora ler, não há problema nenhum. Mas também, se não houver problema, posso falar, sim. Então fala, diga lá. Nós aqui damos a voz. Muito obrigada, professora. E para já, bom vê-la, foi minha professora também nos anos 2000 e tal, muito prazer. A minha questão é a seguinte, a coisa de 2 anos, uma experiência muito pessoal, a coisa de 2 anos, eu sofri um assédio sexual, né, na empresa em que eu trabalhava. Alguém deu em cima de mim, não é? Não cedi ao intento, até porque era nova na empresa, tinha acabado de entrar, tinha menos de 1 ano, e com algum empenho e tal, já era chefe de setor naquela altura. Não cedi à pressão e o assunto ficou assim arrumado. Entretanto, esta pessoa achou por bem que não podia ficar assim, e que era uma pessoa nova, aquela curiosidade em querer ter o que é novo na empresa e tal. Fez um escrito, a administração, a inventar outros preceitos que feriam de alguma forma o meu trabalho, ou o exercício da minha atividade. Isto fez com que eu fosse convocada pela Direção de Recursos Humanos para ser consultada do que se passou. Eu falei, estou chocada que tenham chegado a este ponto, o que aconteceu não é isto que ele está a dizer, mas sim, eu fui assediada sexualmente. Simplesmente não cedi, compreendo que haja alguma revolta e em troca disso, a pessoa veio fazer esta queixa.
E assim sendo, seu diretor, eu me predisponho também a fazer uma queixa por assédio sexual. Não há problema nenhum, podem avançar com o vosso processo disciplinar, caso queiram abrir um processo contra mim, mas eu vou avançar com o processo de assédio sexual. É nesta altura que me é informado que assédio sexual só é quando há subordinação hierárquica, ou seja, sendo eu chefe de setor, não podia ser assediada sexualmente, ou seja, qualquer contacto que um colaborador que não seja chefe tenha comigo não pode ser considerado assédio sexual. Achei Estamos a falar em Angola, Rita. É Angola. Essa é a minha realidade em Angola. Estou a trabalhar em Angola. E a sua questão, o que quer saber é como é que isto, e podemos até colocar a questão às duas oradoras, porque já estiveram as duas em funções semelhantes e estão em duas instituições onde podem receber queixas deste tipo, como é que isto, quer saber é como é que isto podia ser apresentado em Portugal, ou qual é o quadro que existe neste país. Eu perguntaria se calhar à doutora Carla Tavares o que é que tem a dizer acerca deste assunto. Por que é assédio só quando há subordinação sexual? Porque até o meu assunto já está resolvido. Levei a tribunal e lá resolveram tudo e saiu tudo muito bem. Eu queria saber por que é assédio só quando há subordinação hierárquica, quando somos assediadas diariamente por qualquer homem, de alguma forma, que seja colega de trabalho. Portanto, é por aí a minha questão. Muito obrigada pela oportunidade, sim. Obrigada. Eu acho que esta é das tais surpresas que temos neste tipo de debate e que não se à espera. Admiro a sua coragem. E eu passava a palavra primeiro à doutora Carla Tavares e depois à Maria da Natividade, que também tem uma longa experiência nestas questões. Qual é o enquadramento que nós temos aqui? Se isto é um caso que nos leva a uma série de questões, de facto, não é só a questão hierárquica, a questão do assédio, e qual é a vossa experiência nestes casos? O que é que se pode fazer e o que é que tem sido feito? Olá a todas e a todos novamente. De facto, esta questão do assédio é uma questão grave e é uma questão que nem sempre é visível. Aliás, estava eu ainda muito verdinha na CIT e participei de uma peça, na altura estava a ser trabalhada pela CIT, precisamente pela SIC, e tinha precisamente como objeto o assédio, e de facto uma das coisas que eu me apercebi é que a maior parte das situações e destes dramas todos, como aqueles que a Rita agora aqui nos relatou, não chegam sequer às entidades competentes. Nós temos muitos silêncios por esse país fora, e uma esmagadora maioria das pessoas que são vítimas de assédio, seja sexual ou apenas moral, não é apenas, mas assédio sexual ou moral em contexto laboral, a maior parte das pessoas acaba por ficar no silêncio. Pergunta a Rita porque é que nós só falamos de assédio quando há uma situação de subordinação, porque de facto o enquadramento, isso tem a ver com o enquadramento jurídico do próprio assédio e que por norma pressupõe uma relação de hierarquia, mas não tem que ser necessariamente assim. Claro que também no nosso ordenamento jurídico há outras formas de enquadrar do ponto de vista criminal essa importunação que é feita de foro, no seu caso, do foro sexual. Mas de facto, quando nós falamos de assédio em contexto laboral, por norma fazemos sempre referência a uma situação de subordinação. Na maior parte das situações o que está aqui em causa é sempre, ou quase sempre, uma relação de poder, e uma relação de poder desigual. Ou seja, para que haja assédio, uma das partes tem que se sentir, de certa forma, subjugada em relação ao outro, tem que haver um certo grau de dependência e de hierarquia. E por isso é que lhe foi referido nessa altura, para que seja considerada a existência de uma situação de assédio em contexto laboral, seja obrigatório, não tem que ser obrigatório, mas tem que haver pelo menos uma certa relação de subordinação. No que se refere à CIT, importa às vezes dizer, e porque as pessoas têm muitas vezes uma ideia errada, a CIT não tem competências inspectivas. Nós de facto recolhemos as queixas, fazemos o tratamento às queixas, mas depois encaminhamos o processo para a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, a quem cabe dar seguimento a estas situações e agir
junto dos infratores, neste caso. E isto para não falar também nas situações que eventualmente possam chegar a tribunal, como foi o caso, infelizmente, que aconteceu à Rita. Posso, professora Amélia, só... Sim, era isso que eu ia passar, sim. Ainda sobre as questões do assédio. As questões do assédio não só estão previstas legalmente e em relação ao mundo laboral, mas existem outras tentativas, não é? Relativamente àquilo que se considera assédio, e até houve já bastantes discussões na sociedade portuguesa. Mas, efetivamente, no mundo do trabalho, o que eu queria aqui reforçar, e que já foi dito, é o seguinte: é muito difícil uma pessoa que é assediada, é muito difícil fazer prova da realidade desse assédio, não é? Na maioria das vezes desgasta-se, fica completamente esgotada com o processo, não é? E, portanto, há aquela tendência para olhar como se fosse um filme ou uma coisa que já vimos na televisão ou uma história. Eu só quis intervir para referir um caso e, portanto, não vou cometer nenhuma inconfidência, porque a Visão há uns anos fez uma longa peça sobre aquela mulher do Porto e efetivamente ela ganhou, teve o apoio da CIT e ganhou, e conseguiu provar, e no dia em que saiu a sentença lembro-me perfeitamente de telefonar-nos da CIT e dizer amanhã quer companhia para entrar no seu local de trabalho, e ela disse não, eu vou demitir-me. E nós ficámos perfeitamente desoladas, porque era a primeira sentença, ainda por cima tinha tido mediatização. E ela diz, mas vocês acham que vai mudar alguma coisa e que eu consigo entrar naquela empresa? Portanto, a questão do assédio é uma questão muitíssimo difícil para a própria organização e para os juristas e até para os próprios tribunais, porque tem que se recolher prova e é de um desgaste emocional para quem é vítima que pronto, que não é uma coisa que se fale de ânimo leve, é muito difícil, é uma área em que temos que progredir muito e é uma área em que de facto a consciência individual e coletiva e das organizações, e há muitas organizações que já fazem esse despiste e que têm boas práticas, mas que é muito difícil. Travar uma luta destas a solo é muito difícil, portanto eu gostei do seu testemunho. E como já está aqui uma pergunta relativamente ao layoff, eu não sei. Eu ia passar agora. Quem colocou a questão quer exprimir melhor. Exatamente, eu ia passar, dando exatamente a mesma oportunidade à participante Cátia Vaz, se quisesse, eu sei que isto parece um contrassenso porque as perguntas estão no chat, mas assim sabemos a ordem, se preferisse eu posso ler, mas se quisesse formular, tem duas perguntas, tem uma sobre o layoff e tem outra pergunta, tinha outra pergunta para a SIC, se preferir à participante Carla Vaz, eu não estou com, é óbvio, não conheço as pessoas, portanto não posso utilizar títulos académicos, se quisesse colocar a questão oralmente, porque senão eu leio essa questão, até começo por a questão do layoff, mas daria exatamente a mesma oportunidade. Não sei se a participante me está a ouvir. Sim. Porque não estou a ter a imagem. Sim, então eu acho que não vale a pena estar a repetir, eu penso que também a doutora Carla já deve ter lido a minha questão, talvez já tenha obviamente uma resposta para dar, todos os participantes leram, mas nem todos os participantes leram. Portanto, então se quiser ler, diz respeito à lei que saiu obviamente em 2019 e que nos dava conta, obviamente por parte do governo, que nós queríamos de alguma forma vir a contrariar aquelas
previsões catastróficas, obviamente, do Fórum Económico Mundial, que nos diz que faltam 202 anos para que homens e mulheres tenham, obviamente, o mesmo valor na folha de rendimentos. A par, obviamente, desta mesma lei. Houve, obviamente, aqui avanços, que eu acho que realmente são importantes de ver, mas o que me faz aqui algum tipo de comichão, entre aspas, não é? E perdoem-me novamente a palavra comichão, tem a ver com o que depois a lei diz, que para já a lei só se aplica às empresas com mais de 250 trabalhadores, ou seja, obviamente que todo este avanço e perspectivando obviamente Portugal, quantas empresas é que realmente temos com 250 trabalhadores? E depois, claro que tendo aqui um elo de comparação com a lei na Islândia, que diz que é das empresas, ou seja, a lei que aplica é com empresas apenas com 25 funcionários e que impõe uma igualdade salarial não só em função do género, mas também da sua etnia, da orientação sexual ou da sua nacionalidade, ou seja, realmente, quando nós lemos a lei, que foi obviamente agora colocada em vigor em Portugal e lemos acerca da outra, que já foi há alguns anos atrás colocada num outro país, porque só empresas com 250 trabalhadores e não com menos, ou seja, assim é mais difícil que possamos obviamente atingir todos de alguma forma, porque nem todas as pessoas trabalham em empresas com 250 trabalhadores. E para além disso, a minha questão era, a CIT teve obviamente aqui algum papel ativo na definição desta lei, porque depois dela sair nós conseguimos ver algumas falhas, não é? Há essa questão e depois há outra questão que é do layoff, não é? Sim, a do layoff, e porque eu coloquei aqui que óculos é que foram colocados, porque foi uma expressão que utilizou, não me recordo agora o nome, peço perdão, a doutora... A doutora Maria Natividade. Exatamente, ou seja, ela falou muito na questão, é preciso colocar os óculos e alguns óculos ditam uma regra e outros ditarão outras, ou seja, obviamente de acordo com os dados que foram apresentados, há discrepâncias entre homens e mulheres, mas porquê? Ou seja, eu não percebi muito bem, não é que eu não entrei em layoff, não faço parte de nenhuma empresa, sou obviamente docente de uma universidade, do Instituto Politécnico e continuei a fazer o meu trabalho em casa, não sei muito bem como é que funcionou essa parte dos layoffs e porque realmente é que as mulheres terão então estes valores e os homens terão outros, ou seja, não percebi muito bem e porque realmente também sou formadora na área da igualdade de género e obviamente nas formações que tenho estado a dar nesta área, também gostaria de ter esta explicação, porque realmente é uma situação atual, porque o país está obviamente a passar e porque não obviamente colocá-la aos meus formandos e conseguir obviamente ter uma resposta mais clara destes óculos e destes números, e não quer dizer que seja no país inteiro, não é? É apenas o reflexo de Setúbal, mas acaba por ser um bom exemplo e porque não, obviamente depois temos em consideração também outras partes do país. Muito obrigada. São duas questões muito pertinentes. Uma é porque é que existe uma lei que parece não se adequar ao tecido empresarial português, que é maioritariamente constituído, ou esmagadoramente constituído por PMEs e por micro e pequenas empresas. Exato. A outra é como é que a explicação da discriminação no próprio layoff, se eu entendi. Eu passava então a palavra novamente à doutora Carla Tavares e depois à doutora Maria Natividade Coelho. Muito obrigada. No que se refere à lei da igualdade salarial, eu na altura não estava na CIT, eu assumi funções como presidente da CIT apenas em janeiro deste ano, mas estava na Assembleia da República e esta foi uma das leis que foi trabalhada no âmbito do Grupo de Trabalho da Igualdade e de facto esta questão que aqui coloca, porque é que não se aplica a empresas com mais de 25 funcionários, foi uma das questões que também foi colocada na altura, mas nós não nos podemos esquecer que esta é a primeira vez que uma lei deste género, aliás Portugal está na linha da frente no que se refere a países na Europa que implementam uma lei com o objetivo de obrigar a uma transparência salarial. Para além de Portugal, só a Islândia e a Alemanha é que na altura possuíam uma lei semelhante e a opção com mais de 250 trabalhadores e esta lei, ela própria, salvo erro, tem uma cláusula de revisão e que será futuramente analisada da necessidade ou não de alargamento desta exigência àquilo que diz bem que é a maior parte do tecido empresarial português, que são pequenos. De Portugal, nós temos um tecido empresarial muito característico, assente muitas vezes em empresas que derivam das próprias famílias, são muitas das empresas
de cariz familiar, mas de facto a opção que foi feita foi começar por estas empresas, que são as maiores empresas, e também, sendo as maiores empresas, são aquelas onde de facto se verifica a existência de maiores diferenças. Dizer também, no que se refere aqui a uma outra questão que faz, que tem a ver porque é que estas diferenças salariais são só avaliadas em função do género e não em função de outras desigualdades, nomeadamente em razão da etnia, da raça, da orientação sexual, da nacionalidade, que é assim que refere. Essa é uma questão que eu acho que deve ser muito analisada para o futuro quando falamos em questões de igualdade e não discriminação, e cada vez mais está na ordem do dia esta interseccionalidade, e de facto eu também sou da opinião que quando falamos de desigualdades temos que abranger outro tipo de desigualdades que não só as desigualdades de género, que muitas vezes estas desigualdades de género também acabam por estar acumuladas com outras desigualdades que temos verificado, nomeadamente estas que se referiu, e que eu acrescentaria também outras já agora, as desigualdades em função da deficiência, em função da idade, e que muitas vezes também se vem notando. A participação da CIT na altura foi ouvida no processo legislativo, a CIT e outras entidades, nomeadamente os parceiros sociais, foram ouvidos pela Assembleia da República e em sede deste grupo de trabalho. Não me recordo na altura qual foi o contributo que foi dado, mas foi certamente ouvida no âmbito desta proposta legislativa, porque esta lei, não obstante ser proposta do Governo, ter respondido a todas estas dúvidas. Obrigada. Mas ainda temos aqui o desafio entre as políticas e as práticas, e a introdução das práticas, independentemente das políticas. Passava então a palavra à doutora Natividade Coelho sobre os layoffs, esta diferença, esta discriminação. O que eu vos tentei apresentar não é só relativamente ao layoff. Todos os indicadores que eu tentei apresentar eram prova das tais desigualdades estruturais e endémicas, não é? Ora, o layoff, o que foi uma medida de proteção do trabalho e do emprego em tempo de pandemia. Ela já existia antes, não é? Só que não era nem nestes moldes do layoff simplificado, nem com este peso, não é? Que agora em termos de pandemia tem. Mas quer dizer, basicamente, e falamos do layoff do que existiu agora, deste simplificado, as empresas dispensam ou dispensaram trabalhadores e trabalhadoras, sendo que lhes é pago 70% do vencimento que ofeririam se estivessem a trabalhar normalmente. Desses, desculpem, 2/3. Desses 2/3, o Estado paga 70%. Portanto, isto é a crueza dos números, ou seja, é impossível calcular sem discriminação quando a origem da discriminação está nos rendimentos oferidos, portanto, nos salários que são pagos, não é? Porque 70%, 2/3, é sempre feito sobre o universo, é calculado sobre o universo. O que é que se pretende demonstrar aqui? E que eu talvez não tenha conseguido transmitir, é que até no layoff se vê, primeiro, que são mais mulheres a serem dispensadas pelas empresas, a entrarem em layoff, ligado, obviamente, aos setores em que houve mais layoff, porque as profissões não têm sexo, mas efetivamente nem género, mas efetivamente há profissões, e viram isso relativamente à segurança social, aqueles números, o cuidar está associado obviamente às mulheres, por isso é que temos aquela, a Anália já entrou, e portanto este indicador do layoff o que mostra é que, feitas as contas, efetivamente se verifica que o problema está mais atrás, está em quem as empresas dispensaram em fase de pandemia, e depois nos cálculos obrigatórios que não podem ser corrigidos, não é?
que dão este diferencial. Eu não sei se lhe estou a conseguir responder. Isto não é aqui não é uma questão de óculos, é uma questão, portanto, é pôr os óculos, é para olhar para o layoff e para chegar a estas conclusões, porque os cálculos e os números têm esta dureza e esta frieza, seja nas pensões como verificaram, seja em algumas prestações, portanto, é o cálculo puro e duro e é a frieza dos números, ou seja, não foi criado um mecanismo, nem podia ser criado um mecanismo que corrigisse assimetrias pré-existentes. Não sei se respondi à sua questão. E já agora só... Layoff recebemos menos. E agora Diga. falta saber, ganhamos menos, no layoff recebem menos. Obviamente. E falta saber se as mulheres são um dia engenheiras e se são 2 dias engenheiras, se as engenheiras também começam a receber menos, que é o que acontece nas áreas, não é? Mas isso, eu passaria neste caso, estamos cheios de casos em que nós sabemos que no mesmo local de trabalho para funções iguais a remuneração é diferente, portanto isso são as tais desigualdades estruturais e endémicas. Nós já temos os glass ceilings, os sticky floors e sabe-se lá e o labirinto. Portanto, existentes à professora Anália Torres, eu já tinha feito a sua apresentação, foram aqui discutidos os números, nomeadamente o gender pay gap, a questão da discriminação, mas também os avanços que temos dado ao nível das políticas públicas. Foi aqui apresentado um caso de assédio sexual e a dificuldade de provar isto, e a Rosa Olundo apresentou a dificuldade que teve em manifestar-se porque estava a ser assediada por alguém que não era hierarquicamente superior, portanto eu passava-lhe a palavra para nos falar nisto sobre a igualdade de género, que é mais do que, não é uma questão de mulheres, apesar de todas as intervenientes aqui serem mulheres, como disse a doutora Natividade, e bem, é uma questão de cidadania, é uma questão de direitos humanos, e passava-lhe desde já a palavra, e agradeço ter feito o esforço, que eu sei que foi um grande esforço, estar aqui hoje connosco. Bem, em primeiro lugar tenho que pedir desculpa, mas explicar um pouco o que é que aconteceu. A reunião do Conselho Científico, que era a primeira reunião depois de umas eleições, foi marcada primeiro para amanhã, para dia 16, e depois foi antecipada para hoje. E, portanto, a reunião era às 3 horas e, portanto, e eu avisei logo no princípio. Simplesmente o que acontece é que eu, por imperativo de dever, porque sou vice-presidente do Conselho Científico, e porque na escola está definido, para quem é professor sabe isto, que o Conselho Científico sobrepõe-se a toda e qualquer outra atividade, inclusive a aulas, etc. E, portanto, não fui repreendida quando me queria vir embora para aqui, quer dizer, saí de um Zoom e ia entrar no outro, mas fui repreendida com esta coisa estatutária, dizendo-me que eu não podia sair e, portanto, que não podia. E eu é claro que fiquei, não é? Portanto, é isto. Bem, o que evidentemente também a reunião foi um bocadinho polémica e, portanto, também não estou propriamente nas melhores condições, a não ser para que se queiram fazer perguntas diretamente. Por exemplo, falou-se agora da questão do assédio sexual e, portanto, o que é que eu poderei dizer sobre a questão levantada. Eu tinha pensado, só posso-vos dizer o que é que eu tinha pensado fazer, ou quando me convidaram, com o convite que agradeço muito. Está aqui o presidente Carlos Mata, o presidente Pedro Dominguinhos, que tenho muita consideração e, portanto, tenho muito gosto em estar aqui a participar, a doutora Amélia Marques, há a iniciativa também dos parabéns, portanto, com os ODS, há a Natividade, que há tanto tempo também que não havia, portanto, há a doutora Carlos Tavares também, que nos conhecemos muito brevemente, portanto, e peço desculpa, mas acho que já perceberam os condicionalismos todos em que este dia decorreu para mim. Portanto, o que eu tinha pensado fazer era uma coisa em que eu falava de um bocado mais do ponto de vista global, porque toda a gente já sabe números e idades, etc.
chamaria persistências e resistências, quer dizer, nesta questão da igualdade de género, há uma coisa para quem está também nesta área há algum tempo, que é, digamos, sempre um bocadinho, usando assim uma palavra muito vulgar, um bocadinho irritante, porque por um lado nós temos sempre que dizer, e então quando pensamos em Portugal, que nós temos avançado e fizemos imensos avanços, não é? Imensos avanços desde o 25 de Abril, imensos avanços nas questões dos direitos, imensos avanços nas questões mesmo da vida real, da participação das mulheres na vida ativa, da participação dos grandes passos em frente que as mulheres deram, por exemplo, nas questões de hoje serem já, portanto, começámos o século XX com mulheres com serem mais analfabetas do que os homens e acabámos o século XX com mulheres muito mais escolarizadas e estamos no século XXI com mulheres que têm em média mais o ensino superior, portanto mais formação escolar do que a média dos homens, coisa que não só se passa em Portugal como também se passa nos outros países, portanto há um protagonismo feminino, se quiserem, que é muito evidente em muitas esferas e depois simultaneamente há também ao mesmo tempo a persistência muito irritante, diríamos, de obstáculos à questão da igualdade plena, de obstáculos que agora já não são só obstáculos que se vêem na lei, digamos que estão expressos na lei, se bem que evidentemente isto se passa em alguns países ainda, como é evidente, se pensarmos nisto numa perspectiva mais mundial, digamos assim, mas no caso da Europa, no caso português, o que se passa é que nós estamos a enfrentar obstáculos que são mais insidiosos, mas não são tão visíveis, até porque há um problema também de percepção, não é? Há um problema de percepção porque, por exemplo, se as pessoas estão a falar, vamos imaginar, vou dar um exemplo muito rápido, o exemplo do Me Too, não é? Do Me Too, quando ele foi protagonizado pelos artistas de Hollywood, não é? Se bem que as pessoas achassem, evidentemente, que as questões do assédio se colocariam e muitas mulheres se identificaram e perceberam que aquela questão era uma questão importante, muitas outras também vieram dizer, ou muitos outros sobretudo, diziam, mas aquelas mulheres são mulheres privilegiadas, se calhar, portanto, há todo aqui portanto, esta questão que é uma questão da desigualdade, digamos assim, de tratamento de homens e de mulheres, que é uma questão transversal, depois é vivida nas diferentes classes sociais, nas diferentes raças, nas diferentes idades, nos diferentes contextos regionais, de maneiras muito diferentes. E, portanto, também dá origem, muitas vezes, a uma percepção de que, se calhar, aqueles problemas de que aquelas pessoas estão a queixar não são assim tão complicados, portanto, deve haver ali, portanto, há percepções diferenciadas, muitas vezes, em relação às questões da igualdade. Dou outro exemplo, evidentemente que toda a gente sabe, por exemplo, no ensino superior, as mulheres, por exemplo, mesmo que estejam em maioria, muitas vezes até nos órgãos, nas posições mais baixas como professoras, depois não são a maioria, não estão representadas nos escalões mais elevados. Bom, mas quer dizer, a questão, toda a gente percebe que o ensino superior não é propriamente as empregadas domésticas de quem depende, por exemplo, toda a estrutura de uma instituição onde se chegam muitas mulheres logo pela manhã, às 6 da manhã, para nos porem os edifícios limpos para nós podermos trabalhar, não é? Isto evidentemente quando estávamos a fazer trabalho presencial, não é? Ou seja, há também muitas vezes em relação à própria percepção das questões da igualdade uma visão um pouco desviada que não permite muitas vezes que haja uma compreensão e por isso é que eu tinha pensado em falar um pouco naquilo que fundamenta a desigualdade, não é? Porque é que há desigualdade de género? Porque é que, quais são os mecanismos, digamos assim, porque são mecanismos objetivos, mas são mecanismos subtis, não é? Portanto, é esta questão que eu tinha pensado falar. E aí, evidentemente, há uma dimensão que tem que ver com uma dimensão das questões do que ajuda a explicar as questões da desigualdade, que passa pelo lugar de homens e de mulheres e o lugar na esfera da reprodução, não é? E, portanto, a questão, por exemplo, na esfera da reprodução de uma forma global e também na esfera da sexualidade. Quando nós dizemos, por exemplo, que as mulheres são, nas sociedades contemporâneas globais, e também já o eram há muitos anos, responsáveis pelo trabalho da reprodução, e quando pensamos na ligação entre produção e reprodução, percebemos que o trabalho da esfera produtiva é valorizado relativamente à esfera reprodutiva, não é? E, portanto, toda a dimensão do cuidar nas nossas sociedades é mais desvalorizada do que a dimensão da produção.
Eu acho até que ficou muito claro, por exemplo, na questão com este fenómeno do Covid que nós estamos a viver, que justamente a questão da reprodução é muito importante. Porque quem diz reproduzir diz cuidar da saúde, por exemplo, não é? Porque se não há saúde, não há produção, não é? Mas isto foi, digamos, quase que ficou claro na altura do Covid. Se não houvesse pessoas, por exemplo, as pessoas confinaram-se, não é? Mas se não houvesse pessoas que estivessem fora a trabalhar para trazerem as pessoas, trazerem o alimento, digamos assim, isto é, a dimensão da reprodução, à casa das pessoas, as pessoas não podiam, evidentemente, sobreviver. Portanto, há aqui um problema estrutural que tem que ver com como nós valorizamos enquanto sociedades a dimensão da reprodução e do cuidar, que é comparativamente em relação à esfera do produtivo, onde estiveram sempre mais associados os homens e sempre a esfera da reprodução mais associada às mulheres. Portanto, é esta digamos, valorização de uma dimensão e desvalorização da outra quer dizer, que nós temos que reequilibrar nas nossas sociedades para que quem está mais numa esfera de facto não fique desvalorizado pelo facto de estar mais nessa esfera. E hoje em dia o que é que nós sentimos também? É que, para além disto, as mulheres já avançaram também na esfera da produção, não é? Portanto, na esfera daquilo que é o trabalho para o mercado, na esfera daquilo que são as posições no plano mais público, digamos assim, mas depois isso não correspondeu a uma desresponsabilização ou, digamos, a uma partilha da esfera da reprodução. A esfera da reprodução continuou ainda a ficar aos seus ombros. E nós temos feito, através das políticas públicas, por exemplo, devem ter falado com certeza, algum esforço, e que é absolutamente obrigatório, no sentido de também, por exemplo, fazer com que estas duas esferas fiquem mais equilibradas, não é? Porque é só com este equilíbrio, ou seja, que a esfera da produção e que a esfera da reprodução possam ser igualmente partilhadas entre homens e mulheres, e depois também já falta a questão da sexualidade, que é outro domínio que também está aqui associado, para que as coisas de facto possam ser, em termos sociais, para que os poderes, digamos assim, que decorrem desta desvalorização de uma esfera em relação à outra, sejam mais equilibrados. Pronto. Há muitas outras coisas a acrescentar a isto, porque depois a isto normalmente associa-se também uma dimensão simbólica, não é? Por exemplo, evidentemente se eu disser assim, quando nós, e a dimensão simbólica é que muitas vezes e simbólica, emocional, também emocional, há aqui também, por exemplo, toda uma esfera que tem que ver com as questões depois também dessa valorização e desvalorização, que também tem a ver com o domínio do inconsciente. Por exemplo, nós temos aqueles resultados que são muito claros, que é postos perante um CV de homem, com o nome de homem, e outro CV que é exatamente igual, mas tem o nome de mulher, homens e mulheres escolhem o CV do homem, não é? Para nós percebemos que estas questões são, depois no plano simbólico, muito fortes e, portanto, e que atravessam quer as mulheres, quer os homens, não é? Para percebermos que temos uma tarefa, como eu disse, em relação à qual nós demos muitos passos em frente, mas relativamente à qual também ainda falta caminhar bastante, não é? Portanto, isto é só para dizer que, é claro, também podemos ter aquela perspectiva, mas se uma pessoa tiver a perspectiva dos 2000 anos em que isto for assim, estamos dizendo que estes anos últimos têm sido anos de grande progresso e de grande transformação. Mas, portanto, é alguma coisa que nós ainda temos que ir antes. E depois acho que há aqui outras dimensões que se fala menos, portanto, como eu estava a dizer, a dimensão mais emocional, por exemplo, quando nós pensamos nas questões também da orientação sexual e quando pensamos, por exemplo, quando eu dizia a esfera da reprodução, também dizia a esfera da sexualidade, pois há aqui muitas coisas que estão associadas uma com a outra, que também tem que ver com a prevalência de uma lógica, digamos, quase da heterossexualidade dominante relativamente à questão de uma sexualidade considerada, digamos, de segundo plano portanto, que desvaloriza, digamos, as pessoas que não são de orientação sexual dominante. E isto passa depois também por questões não só que têm a ver com a tal dimensão do inconsciente e do simbólico, quando nós pensamos, por exemplo, na educação das crianças, ou quando pensamos, por exemplo, na incorporação, na questão da socialização das crianças, que é desde pequeninas, numa visão de que as mulheres começam logo desde pequenina, que as mulheres são mais frágeis, que as mulheres precisam de proteção, etc., com todo um ideário que no fundo é um pouco de não as considerar cidadãs
plenas, não é? Mas que muitas vezes isso não é feito assim, não é dito assim, é dito numa lógica sempre pela positiva, que as mulheres também têm outras características que são positivas, mas não são inteiramente iguais, é outra questão. Portanto, toda esta dimensão que começa depois que vai para a adolescência, que vai ao longo da vida sempre depois passa pelos contextos profissionais em que as pessoas estão, por exemplo, as pessoas muitas vezes em certas áreas profissionais são muito pouco sensíveis a esta questão. Basta, por exemplo, pensar em professores do secundário, não é? E há aqui assim, a Natividade tem trabalhado neste setor, sabe bem isto. Há setores onde as pessoas onde esta questão se coloca menos, as pessoas veem mulheres por todo o lado porque é que vão pensar que há desigualdade, não é? Ou mesmo na administração pública, por exemplo, quando eu lembro-me de falar com várias pessoas que às vezes resistem muito à questão de haver gap salarial. Então, mas os salários são os mesmos na função pública, como é que há gap salarial, não é? É difícil às vezes e temos que perceber que justamente da parte de quem está nesta área e quem está a estudar sobre esta área, é muito importante perceber que estes mecanismos, muitas vezes de não visibilidade das questões da desigualdade, exigem da nossa parte um esforço permanente de perceber porque é que há resistências, onde é que elas se colocam mais, como é que nós devemos tentar mostrar, dar visibilidade às tais dinâmicas que são mais inconscientes, mais emocionais. Estou a pensar, por exemplo, também na adolescência, quer dizer, é de compreender que quando um rapazinho voa o tempo todo a ouvir que tem que ser forte, etc., que tem que, quer dizer, quando depois vai para, em termos profissionais, que tem que proteger, tem que ganhar mais, etc., para ser homem, não é? É de perceber que depois lhe fique na cabeça alguma ideia de que, quer dizer, é uma coisa, é ali entre o inconsciente e o consciente, que é, por um lado eu sou mais responsável, por outro lado isso também significa que eu tenho mais poder, não é? Portanto, há ali toda uma zona que fica muito fluida, não é? E depois, se isto não é bem incorporado, pode vir a dar mais tarde, quer dizer, em certos contextos, quando as pessoas não lidam bem, por exemplo, com a rejeição, em coisas como nós vemos, por exemplo, ter uma ideia de superioridade que acaba depois por se traduzir, por exemplo, uma certa dificuldade em lidar com a rejeição e em, por exemplo, ter práticas violentas em relação à mulher que, por exemplo, não aceita coisas que ele quererá, não é? Portanto, há aqui, desculpem, isto é muito livre, mas são algumas coisas que me vão passando pela cabeça em relação a isto, sobretudo porque nesta dinâmica de, por um lado, perceber a grande avanço que nós temos, mas depois também perceber as resistências e algumas persistências da desigualdade que são difíceis e para as quais nós exigem-se desafios do ponto de vista que são quer dizer, que exigem um pouco mais de esforço, de pensamento, de reflexividade, de saber como é que podemos chegar às pessoas de uma outra forma. Portanto, fico-me por aqui para já, se quiserem depois alguma questão, e tenho muita pena porque eu estava a dizer à doutora Amélia Marques que uma das coisas que eu mais detesto, quer dizer, eu quando vou a um sítio, vou falar, quer dizer, o que eu gosto também é de ouvir os outros, porque a mim estou-me farta de ouvir mas já há muito tempo que me ouço a mim própria, portanto, fico mesmo frustrada de não ter estado aqui a ouvir as pessoas e ouvir as perguntas e ouvir e participar no debate, que é o que é sempre mais interessante. Mas muito obrigada e valeu a pena a espera. Agradeço-lhe imenso, isto foi muito bom. Esta abordagem, por complementa todos os dados das abordagens anteriores e faz-nos refletir. Temos aqui da colega Cátia Vaz uma questão. Eu pedi à colega que formulasse para não estar a demorar muito tempo a ler. À participante. Não é nenhuma questão, é apenas uma mera opinião que acrescentei quando colocou a questão da parte sexual e reprodutiva e como isto é tratado obviamente para rapazes e raparigas. Já vemos aqui que há claras diferenças de género quando, por exemplo, numa consulta de planeamento familiar, quantos meninos, rapazes neste caso, frequentam estas consultas e porque é que não frequentam? Talvez seja aquela questão, não é uma questão que eu vos estou a colocar, não é? Mas é uma afirmação, Se não houver uma questão, eu tenho aqui também... Talvez os meninos por... Desculpe. Sim. Eu acho que isso é pertinente e que me leva a uma outra questão, que é as novas gerações, isto é, houve grandes avanços ao nível das políticas
políticas públicas, até ao nível das práticas institucionais e organizacionais, mas de facto há persistência da diferença. E quando falamos nas novas gerações, dos dados que têm, as novas gerações ou a nova geração, a chamada geração Z, não é homogénea. E estes valores, há diferentes mindsets, ou seja, persistem também valores. Nós temos jovens com mindsets dos anos 50 ou dos anos 60, era essa a questão que eu colocava. Eu lembro-me de um texto seu sobre a conjugalidade e eu ainda encontro os jovens com esse modelo tradicional e complementar nas minhas aulas. Portanto, não é uma questão também só geracional, enquanto que encontro mulheres da minha idade com valores que eram supostos ou que estão a ser atribuídos a uma geração, supostamente geração Z. Não sei se estou a ser clara na questão que eu coloco. Isto é, nós estamos... porque há aqui outros fatores que influenciam, nomeadamente, se calhar estou aqui com alguns pruridos a utilizar a palavra classe social, mas tem muito a ver com isso também, ou não? Os valores com que educamos. Claro, sim, sim. Sim, e quer dizer, aqui há questões, portanto, que têm que ver, de facto, também com classe social e que têm que ver com estas questões das chamadas masculinidades, não é? E como é que isso é vivido, não é? Porque isso não é hegemónica. Sim, e a questão que também foi dito justamente começa por coisas muito simples, muito pequeninas, esta questão dos preservativos, esta questão da educação sexual é para as raparigas, porque elas é que engravidam, portanto elas é que têm que se preocupar com isso, e isso que disse é inteiramente verdade. Por exemplo, quando nós vemos o que disse relativamente ao problema das jovens gerações, por exemplo, nós estamos agora a fazer um trabalho sobre as questões da igualdade de género no ensino superior. E há uma parte em que, pois já se fez muitos avanços e tal, normalmente tem sido muito interessante o que as pessoas dizem, acho que já há muito mais sensibilidade, mas o problema depois começa quando eu pergunto, por exemplo, assim, então e o que é que acha sobre as questões da violência no namoro? Acha que a universidade tem algum papel, por exemplo, nisso, não é? A violência no namoro e tal, e aí começa-se logo a desencadear, pois é e tal, de facto temos algum papel, porque de facto há questões e há praxe e quer dizer, e isto é para dizer o quê? É para dizer que a violência no namoro, a questão das praxes, a questão, o sexismo e outras coisas, as praxes são violentas muitas vezes e portanto tem havido também todo um trabalho de tentativa de percepção do que é que se pode fazer, não é? Digamos, dentro desse universo que é o universo juvenil, onde nós vemos de facto estas dimensões a continuarem a persistir e portanto, e aí justamente que eu digo que há há muitos avanços, não é? E até posso até dizer outra coisa que é complexa, que é, certamente não podemos dizer que nós não temos dados relativamente à violência muito precisos relativamente ao passado, não é? Portanto, dá sempre aquela questão de dizer, há mais violência, bom, a violência não era declarada como é hoje e portanto as pessoas não, e portanto também há uma visibilidade das questões da violência que não tinha há 40 anos, quando já eu tinha começado, já muita gente havia começado a falar da violência doméstica e da violência de género. Hoje em dia, acho que aqui, por exemplo, em termos de consciência social, relativamente ao problema, houve um grande avanço, devo-vos dizer, porque já ando nisto há muito tempo, já sou velhota e já me lembro bem de quando isto que se começava a falar e ninguém falava sobre o assunto, ou poucas pessoas falavam sobre o assunto. Dito isto, digamos, os fatores geradores da violência continuam lá, não é? E, portanto, continuam também a exercer-se sobre os mais jovens. E mais, o problema, o próprio facto das mulheres agora terem mais iniciativa, mais capacidade de dizer que não é? Também pode, por sua vez, gerar alguma dificuldade na forma como se lida com justamente, jovens, homens, não habituados a uma percepção de como é que lidam com a frustração, por exemplo, como é que lidam com os homens, por exemplo, também têm aquela coisa em termos tradicionais, terem que tomar iniciativa, certo? Ora bem, isto é difícil, se eu tenho que tomar iniciativa, mas se eu não sei lidar com as emoções de levar uma tampa, não é? Por hipótese dizer assim, tem que ser educado para isso, porque se não for, quer dizer, felizmente justamente a maior parte dos homens não são violentos, não é? E por isso mesmo é que as coisas vão, mas a verdade é que tudo começa numa certa questão de, quando se é educado para uma posição dominante e depois a seguir a pessoa diz que não, portanto a outra pessoa não quer aquilo que a outra pessoa quer, não é?
se efetivamente isto não é bem, não se lida bem com isto e não há uma educação, entre aspas, dos jovens, dos jovens homens, neste caso, para as questões da igualdade, isto pode dar origem depois a uma certa frustração quando, perante os jovens, mulheres mais autónomas que dizem não, eu não aceito, eu não quero isto, não é? E portanto isto pode desencadear, não é, isto é, há aqui também fatores que têm que ver com esta dificuldade que os homens podem estar a ter muitas vezes, os jovens, não é? Nesta questão de como é que são educados e como é que as questões, como reagir às coisas que não são, que eles não gostam e como todos nós, homens e mulheres, temos que aprender, não é? A reagir às questões da frustração. E de facto é um pouco também sobre os ombros dos homens, muitas vezes está aquela questão de tem que ser responsável, não posso chorar, não posso dar parte fraca, portanto toda esta dimensão de educação ainda mais tradicional que leva depois muitas vezes a uma certa dificuldade em compreender que homens e mulheres querem as mesmas coisas, que é tão simples como isto. As pessoas querem ser amadas, querem ser respeitadas, querem ser ouvidas, querem ser reconhecidas pelo seu trabalho. Ter que apostar na educação. Estão-me a dizer que eu vou ter que encerrar porque já vamos com 1 hora a mais. Eu não queria deixar de passar a palavra porque foi pedida à doutora Natividade Coelho, acho que me pediu a palavra, porque eu tenho aqui um ST 60. É o tal STB. Pronto, olha, muito brevemente, porque agora estávamos aqui, o resto da tarde e efetivamente temos que terminar, mas como eu disse inicialmente, eu achei que esta sequência era muito feliz, porque de facto a Anália vem fazer aqui a síntese, mesmo não nos tendo ouvido, a fazer aqui a síntese indo às origens. Eu só queria reforçar uma enorme preocupação. Diga? E tocando na violência do namoro, tem sido uma das preocupações. Claro, e que é uma das minhas áreas também de trabalho e de eleição. Mas isto para lhe dizer que, para além do que defendemos nas nossas intervenções, que esta naturalização dos comportamentos discriminatórios, ou seja, a Anália agarrou na parte de quem tem os comportamentos, não é? E do grupo e dos pares, seja na universidade, seja na secundária, seja como for. Mas há não só por quem os toma, mas pela sociedade em geral, esta naturalização de comportamentos discriminatórios, sejam eles em razão da violência, do namoro, da violência de género, sejam em pequenos detalhes das questões do tempo, das questões das tarefas em casa, da conciliação. Portanto, há uma naturalização quase insuportável, exatamente, até da própria comunicação social, não é? Quer dizer, quando há abordagens de casos de violência, não é? Aquelas entrevistas horríveis, era tão boa pessoa, ninguém faria supor não sei o quê, relativamente, uma contemporização quase relativamente aos agressores e quem tem atitudes, achar-se que é natural dizer aquilo ou fazer aquilo, não é? Isso é mesmo, deveríamos ter um sensor que nos picasse, agora andamos de máscara, não é? Que nos picasse a dizer, não podemos achar isto natural, não podemos achar isto natural. Pronto. E que nos leva àquela história que todos conhecem, da mulher que acaba de ser morta e está a dar na televisão e que é o senhor que diz, mas o que é que aquela magana fez para o homem perder assim a cabeça, não é verdade? Portanto, isto diz tudo, é a naturalização, claro que é num estado limite, mas não são só as questões da violência, é toda a naturalização na educação, nisto, naquilo, no supermercado. Claro. Eu só queria frisar isso, mais nada, porque sei que vai adiantar, mas é assim, sou defensora, não sei se é de uma máscara, mas de um sensor que nos abane
para não naturalizarmos aquilo que não pode ser natural, nem deve ser natural. Muito bem. Muito bem. Nem o piropo. Bem, agradeço a todas pelas excelentes comunicações, agradeço a todas e a todos pela participação, o debate vai longo, agradeço novamente o convite que me foi endereçado para moderar esta sessão, aprendi imenso, bem-ajam. Acho que, como não sou eu a terminar isto, ficou muito por dizer, mas acho que o que não é natural é a desigualdade. Exatamente.